Salve pessoal, tranquilo? Aqui é o Tite e trago hoje o 8º vídeo sobre Grasshopper, o aplicativo da Google que te ensina o básico de programação em JavaScript. E dessa vez vamos com as aulas de expressões de objeto, cores personalizadas. Neste desafio você editará as propriedades de um objeto para criar a cor magenta. Objetos permitem que você armazene muitas propriedades dentro de uma única variável. Então, o que é um objeto em linguagem de programação? Objetos são como se fossem objetos mesmo. Só que aí, ao invés de você apenas armazenar uma coisa dentro desse objeto, como é no caso da variável, que você imagina ela como uma gaveta, em objeto você vai imaginar ela como um objeto que tenha várias propriedades, que você vai determinar qual é. Por exemplo, você imagina uma cadeira. Cadeira é o objeto. E aí, quais são as propriedades dessa madeira? Qual a cor dela? A cor vai ser uma propriedade do objeto. Qual é o tipo de madeira? É outra propriedade desse objeto. Qual é a altura dessa cadeira? A resistência, o conforto. Isso aí são propriedades de um objeto. E aí é mais ou menos isso que a gente vai começar a ter uma certa noção no vídeo de hoje. Nosso código aqui a gente tem esse objeto chamado SomeCustomColor. E ele tem três propriedades. A propriedade do vermelho, cujo valor é 255, verde 255 e blue, cujo valor é 0. Então essas três aqui são propriedades desse objeto aqui. No caso, são propriedades de cor dele. E aí, o que a gente vai fazer? Editar as propriedades do objeto, SomeCustomColor, para desenhar uma caixa magenta. Porque como está aqui agora, sai um amarelo, porque é a combinação do vermelho com o verde no máximo. Então, atualize a propriedade verde para 0, para criar um magenta. Então, aqui eu vou trocar de 255 para 0. E no azul, eu vou colocar 255, porque todo mundo sabe que vermelho com azul dá roxo, que é mais ou menos essa cor magenta aí que ele está se referindo. Então, você percebe que a variável permaneceu a mesma, o objeto ainda é o mesmo, só que as propriedades dele foram mudadas e aí mudou a aparência dele. No caso, é a cor que foi do amarelo para o magenta. Beleza? Próxima tarefa. Crie um nome para você mesmo. Neste desafio, você adicionará um par propriedade-valor a um objeto. Depois, use essa propriedade em uma função print. Então, está aqui nosso código. A gente tem um objeto chamado name. Então, ele tem duas propriedades. Primeiro, Martin, e o nome do meio é Luther. Adicione uma propriedade last dentro do objeto name e adicione uma string como valor. Então, a gente já vai adicionar uma propriedade dentro do objeto. Primeiro meio, e agora a gente vai colocar last. Então, coloca aqui last. E um nome, né, que a gente sabe que ele está falando de Martin Luther King, então vou colocar King, né? Opa, King. Depois vai mostrar o primeiro nome, o nome do meio e o primeiro nome de novo. Não, tá aqui, ó, instruções. Atualiza a função print para imprimir o valor de name.last. Então aqui eu vou trocar first por last. Peraí, tem que apagar primeiro first, agora sim, last. Vai imprimir o primeiro, o segundo e o terceiro. E é assim que você chama uma propriedade de objeto também. Ó. É o nome da variável, ponto, a propriedade dele. Então, executa o código e a gente tem Martin Luther King. Qual transmissão? Qual é o valor da propriedade transmission em car? Bom, temos a variável car e a propriedade transmission contém o valor automatic. Portas contém 4 e o color contém blue. Então, transmission contém automatic e tranquilamente a gente responde essa pergunta aí. Qual tom de azul você consegue? Neste desafio, você verificará uma propriedade objeto como parte de um teste if statement. Se essa propriedade for maior que 200, então o objeto será usado na Drawbox. O que? Não entendi nada. Bora analisar o código aqui. Mostre o objeto rgb.blue. Então tem um objeto chamado rgbObject e ele tem uma propriedade chamada blue. Depois desenhe esse objeto aí. Bom, o que ele quer que eu faça é que eu remova a função Drawbox. Vamos remover aqui. Adicione uma if statement. Então aqui a gente vai colocar um if. E dentro dos parênteses adicione a verificação de RGB object.blue maior do que 200. E aí dentro das chaves adicione Drawbox RGB object. Então antes que mostrava o objeto
só mostrava o objeto, agora eu vou adicionar uma if statement para só mostrar esse objeto se o valor da propriedade blue dele for maior do que 200. Esse objeto deve ser mais ou menos como o objeto da nossa primeira tarefa, né? Lá que tinha o vermelho, o verde e o azul. Nesse caso aqui, provavelmente ele deve ser variável, não tem como a gente analisar a fundo o que é esse RGB Object, mas deve ser alguma coisa mais ou menos assim. Ele vai mostrar a cor do objeto se esse valor da propriedade blue for maior do que 200. Se for menor, ele provavelmente não vai mostrar nada. Bora executar o código. E não mostrou nada, só mostrou 13. Eu vou repetir esse código aqui porque eu quero que mostre uma cor, né? Agora sim, ó. Então, ele já tinha um certo tom de azul, então ele mostra, ó. Se não for tom de azul, ele não mostra nada. Outro tom de azul, só vai mostrar tom de azul. Vou executar o código de novo, mais um tom de azul. Qual cor? Esse código criará uma caixa de que cor? Bom, é um RGB Object e a cor predominante nela é o azul. Então, a cor dele vai ser azul, lógico. Se fosse o vermelho o maior número, seria vermelho. Se fosse verde, seria verde. O que é açúcar? Qual o valor armazenado na variável sugar? Bom, a gente tem um objeto teacup e a gente tem três propriedades nele. Um vermelho com valor 100, um verde com valor 50 e um azul com valor 50. E temos a variável açúcar que vai receber o valor do azul, né? Então, qual o valor armazenado dentro da variável sugar? Bom, vai ser o valor que contém o valor que está dentro dessa propriedade de cup.blue, que é 50. Percebe? Ele não vai armazenar nem blue nem teacup, tá? Ele vai armazenar o que tem dentro da propriedade desse objeto chamado xícara de chá, que é 50. Beleza? É azul o suficiente? Qual código desenhar uma caixa apenas se a propriedade azul de RGB Object for maior do que 10? Então a gente vai ter que analisar pelas respostas aqui, né? Como é apenas se, então é um if. Bora ver a primeira opção aqui. RGB Object.blue, se for maior do que 10, vai desenhar o objeto. Então já sabe que é essa primeira aqui, né? Porque na segunda ele vai desenhar o objeto se o RGB Object.blue é maior do que 10. Só que não é assim que funciona uma estrutura de drawbox ou de if. Então tá errado essa segunda aqui. Nessa terceira aqui, ele vai se desenhar o objeto, isso aqui está tudo confuso. A estrutura é para fazer um if statement, um drawbox, e o argumento é essa primeira aqui, não tem muito o que discutir. E é isso. Agora só falta esse escala e a montanha, que é um teste sobre tudo que a gente já aprendeu até aqui. Mas paramos por agora. Se achou interessante, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal para continuar acompanhando minha jornada no Grasshopper, comente alguma sugestão e eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!